Na semana em que o Senado aprovou a reforma da Previdência, vamos conferir como ficará a aposentadoria dos mineiros, categoria que ajudou a alavancar a economia da região. E após a aprovação da reforma da Previdência, senadores debatem últimas emendas da PEC. E o tema novas leis para aposentadorias não param nos projetos que deverão ser discutidos em Brasília a partir de agora. A audiência pública debaterá Porto Seco em Criciúma. O projeto pretende fomentar a economia local com renda e geração de empregos. Preocupação. Cresce o número de obesos no Brasil. Situação acende sinal de alerta entre os profissionais da área da saúde. E no esporte, Luiz, goleiro e capitão do Criciúma, manda recado aos desacreditados. O Tigre não está morto na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Após a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência, no sul de Santa Catarina, a discussão aumenta em torno das novas leis de aposentadoria para uma categoria que ajudou a alavancar a economia de toda a região, os mineiros. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. A aprovação da reforma da Previdência no Senado na última terça-feira deixou muita gente descontente. Um ponto que gerou bastante discussão nos últimos meses foi em relação às regras da aposentadoria especial, concedida a quem comprove o exercício de atividade com exposição a agentes prejudiciais à saúde. É o caso dos mineiros, que buscaram apoio político para tentar reverter alguns pontos da reforma. É de conhecimento de todos que nós procuramos os deputados, né? Conseguimos buscar assinaturas destes para conseguir emplacar a nossa emenda para que chegasse às mãos do relator na Câmara. A nossa emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados e insistimos novamente, fomos ao Senado, na CCJ, a convite do Espírito Amin, e lá a gente conseguiu mudar o texto, conseguimos corrigir o texto com a ajuda do senador Amin, do Paulo Paim e do relator Tasso Gereissati. Em comparação com o texto da Câmara, que os deputados aprovaram, com o texto corrigido no Senado, se reduziu 11 anos e meio o tempo de trabalho desses mineiros, certo? E também foi retirada a idade mínima para os trabalhadores que hoje estão na ativa, vamos dizer assim. Em toda a reforma da Previdência, as mudanças valerão para quem ainda não trabalha. Para os que já estão no mercado, haverá regras de transição. Para quem já está aposentado, nada muda. Em relação aos mineiros de subsolo, em resumo, quem começar a trabalhar depois que passar a valer a reforma, terá que acumular 15 anos de trabalho e 55 anos de idade. Considerando que a idade mínima para trabalhar no subsolo é de 21 anos, o trabalhador completaria 15 anos de contribuição quando estiver com 36 anos. Dessa forma, ele ainda precisa trabalhar por mais 19 anos para atingir a idade mínima. Já a transição é um pouco mais complexa. Hoje, antes da reforma, mineiros de subsolo se aposentam com 15 anos de contribuição. Com a reforma, é preciso alcançar 66 pontos no cálculo da Previdência. Cada ano de idade corresponde a 1 ponto e cada ano de contribuição a mais 1 ponto. Dessa forma, quando chegar aos 15 anos de trabalho, o mineiro terá acumulado 51 pontos, 15 do tempo de contribuição e 36 referente à sua idade. Com isso, faltam ainda 15 pontos que precisam ser conquistados trabalhando. Em resumo, se a medida entrar em vigor hoje e falta um dia para mim de subsolo, eu vou ter que trabalhar mais 7 anos e meio. O advogado explica que essa regra para a pontuação também se enquadra em outras atividades insalubres. O metalúrgico, ele ficou na mesma situação, só que o pontos e a idade, ele é proporcional aos 25 anos, não aos 15. Assim como o mineiro do curso da mina, porque os 15 anos é para frente de serviço.
na boca da mina, até o meio da mina é 20 anos. O presidente do sindicato considera a transição injusta. A expressão correta é que hoje nós estamos menos ferrados. Mas o mineiro que estiver faltando um dia para se aposentar, 6 meses, e entrou com 21 anos na mina, ele vai ter que trabalhar ainda 7 anos e meio a mais para poder alcançar a pontuação. O presidente reforçou ainda que a indignação da categoria não é necessariamente pela reforma. Ele defende que a discussão é válida, mas que alguns temas, como é o caso das aposentadorias especiais, não receberam a atenção necessária. Nós acreditamos que principalmente as atividades insalubres, atividades perigosas, deveriam ter uma discussão técnica, não uma discussão política. Vamos aprovar porque a Previdência Social está quebrada. Gente, por trás de números existem pessoas que estão lá embaixo dando a vida para que às vezes nós possamos ter aqui, tá aqui vendo televisão, tendo uma televisão em casa, luzes, para poder viver, pô. O mineiro está lá embaixo sacrificando a sua vida para nós ter uma luz em casa, ter uma qualidade de vida diferenciada, né? Tem mergulhadores que arriscam a vida, né, lá nas profundezas dos oceanos para que nós podemos andar de carro, que é o petróleo, que é a gasolina. Então ninguém vê. Então por trás desses números aos quais estão sendo discutidos, debatidos na Câmara e no Senado, existem pessoas que às vezes têm família. Você imagina agora um mineiro que trabalhou 15 anos embaixo no subsolo, 14 anos, 11 meses e 29 dias, está faltando um dia para se aposentar, ele se planejou com a esposa e filhos, ele tem planejamento em estudar, ter uma vida diferenciada, cuidar da saúde, e agora veio o governo e diz para ele assim, ô mineiro, você vai trabalhar mais 7 anos e meio embaixo de uma mina. Então isso é complicado, nos revolta. Agora, com a reforma aprovada e prestes a entrar em vigor, a categoria se mobiliza de outras formas. Uma delas é a PEC paralela. A PEC paralela é uma PEC que vai, vamos dizer, é paralela à PEC 06, que é da reforma da Previdência, que vai estar agora, acho que nos próximos 15 dias, daqui a pouco ela vai começar a se juntar algumas emendas nela. Acreditamos que o próprio senador Amin, nós encaminhamos para ele, para o gabinete dele, ele está sempre pronto a nos atender, a nossa proposta, a emenda para compor a PEC paralela, e vamos acreditar que ela seja aceita, acatada, e venha aí compor e voltar para a Câmara, que daí os deputados vão ter que votar na PEC paralela para não beneficiar. Nós não queremos benefícios, nós queremos a justiça, nós queremos uma discussão técnica, não uma discussão política em relação às atividades especiais. Bom, e em Brasília, parlamentares, após aprovarem a PEC da reforma da Previdência, debateram os últimos destaques da proposta de emenda à Constituição. A reportagem é de Paola Cuenca. A sessão para discutir as últimas emendas da reforma da Previdência aconteceu ainda durante a manhã dessa quarta-feira. No dia anterior, na terça, os senadores, depois de aprovarem o texto base da reforma, só haviam debatido sobre 2 destaques que foram rejeitados. Logo no início da sessão extraordinária, parlamentares da base da oposição fizeram um acordo para a retirada de uma das emendas. Já o outro destaque, de autoria da bancada do PT, que pedia para ser retirado do texto o trecho que barrava o direito à aposentadoria especial para quem trabalha em situação de perigo, foi aprovado por unanimidade. A questão ainda deve ser regularizada por meio de um projeto de lei complementar. Com isso, a PEC da reforma da Previdência foi aprovada pelo Senado. Encerrada a votação, de imediato o programa divulga aqui o resultado final, que foi sim 0, não 78, abstenção 0. Foi assim aprovado por unanimidade. O texto está suprimido. Votação da redação final. Encerrada a discussão, votação, a matéria vai à promulgação. Com o encerramento das votações nessa quarta-feira, agora será marcada uma data para que seja feita a promulgação da reforma. A intenção é esperar o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao país para que seja realizada uma cerimônia formal para a matéria ainda na primeira quinzena de novembro. Com a aprovação da reforma, quem entrar no mercado de trabalho a partir da publicação da emenda constitucional já estará enquadrado nas novas regras. Mulheres vão poder se aposentar com 62 anos de idade e homens com 65. Atingida a idade mínima, o valor do benefício dependerá do tempo de contribuição. No setor privado, mulheres devem contribuir por pelo menos 15 anos e homens por 20.
Já para os servidores federais, o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, tanto para homens quanto para mulheres. O valor do que será pago pelo governo vai variar de acordo com o tempo de contribuição. A média de todos os salários recebidos ao longo dos anos trabalhados representa 100% do valor do benefício. Mas se uma trabalhadora contribuir por 15 anos, por exemplo, e decidir se aposentar, o benefício dela será de 60% do valor obtido na média de salários. Para conseguir 100%, mulheres devem ter contribuído por 35 anos e homens por 40. Pensões por morte também ganharam novas regras. O beneficiado receberá 60% do salário de contribuição, com 10 pontos percentuais a mais para cada dependente, chegando no máximo a 100% do valor de contribuição. Mas há um detalhe: o dinheiro pago jamais poderá ficar abaixo de um salário mínimo. A reforma ainda prevê regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Mudanças nas alíquotas do contribuinte que ganha mais de R$ 5.839, que será o teto do INSS. E ainda há regras diferenciadas de aposentadoria para professores, policiais federais e legislativos e agentes penitenciários e socioeducativos. Com a reforma, o governo federal espera obter uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Mas o debate sobre a Previdência não aconteceu apenas no plenário do Senado. Nessa quarta-feira, a PEC paralela, criada para corrigir eventuais falhas da reforma da Previdência, como a necessidade de inclusão de estados e municípios, foi tema da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, fez a leitura do relatório com emendas antes da presidente da comissão, senadora Simone Tebet, anunciar um prazo de 15 dias para que os parlamentares analisem a matéria. Esta presidência, conforme acordado com todos os membros desta comissão, vai conceder automaticamente vista coletiva por 15 dias, não apenas uma semana, para que as assessorias de vossas excelências possam, entrando em contato com as assessorias do relator senador Tasso Gereissati, poderem aperfeiçoar, avançar no relatório. Já na comissão especial da Câmara dos Deputados, o debate foi sobre a previdência dos militares. A reunião chegou a ser suspensa durante a manhã para que as lideranças chegassem a possíveis acordos. E na tarde da quarta-feira, o texto base foi aprovado. Os deputados e deputadas que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado o relator do deputado Vinícius, o parecer do relator deputado Vinícius Carvalho, ressalvado os destaques. Deputados que participaram da comissão fizeram um acordo de última hora sobre a gratificação de representação. O benefício, que antes ficava restrito a oficiais, foi ampliado para qualquer militar em cargo de comando. As mudanças na proposta da reforma dos militares serão votadas na próxima terça-feira. E enquanto o Poder Legislativo segue os acertos finais do debate sobre a Previdência, o governo já está de olho na nova estratégia de redução de gastos públicos. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que é hora de reformular o Estado brasileiro. E é que está na pauta aí a questão tributária, né? A gente sabe, nós pagamos 1/3 do PIB aí de imposto. Eu acho que todos estaríamos satisfeitos se a gente pagasse isso, tivéssemos estradas alemãs, né, escolas suíças e hospitais britânicos, né, mas infelizmente não temos, então nós temos que reformular esse nosso sistema tributário. A seguir, a audiência pública debaterá Porto Seco em Criciúma. O projeto pretende fomentar a economia local com renda e geração de empregos. Será realizada amanhã no SESC Senat uma audiência pública que tratará de um tema que promete impulsionar a economia local com geração de renda e também empregos, o Porto Seco. Confira.
O projeto do Porto Seco, conhecido como a Cidade dos Transportes, volta a ser pauta em Criciúma nesta sexta-feira. Uma audiência pública será realizada pelo Legislativo para buscar melhorias no acesso de entrada e pavimentação das ruas do local. O assunto veio à tona após provocação do vereador Edson Paiol. A gente foi procurado pelo sargento Adriano, que é da Polícia Rodoviária, que nos procurou, devido àquele acidente que aconteceu ali, que infelizmente trouxe 2 vítimas fatais, e para criar ali uma rótula de acesso à entrada do Porto Seco, né? E a gente fez um requerimento na Câmara sobre esse assunto, tivemos no local, e quando chegamos no local, para nossa surpresa, a gente viu que ali tem várias empresas querendo se instalar e que não tem acessibilidade de entrada para o Porto Seco. O tema foi abraçado pela Comissão de Obras, que passou a discutir o assunto junto aos maiores interessados pelo Porto Seco. A nossa comissão ela é composta por 4 vereadores, eu, o vereador Feuser, o vereador Paiol, o vereador Ademir. Todas as demandas nós discutimos juntos e levamos para as bandeiras ser realizadas em conjunto. Então levamos para o presidente da Câmara e hoje a realidade é outra. Já estamos com os 17 vereadores junto com a Comissão de Obras, lutando por melhorias naquela região que é uma necessidade da nossa cidade, onde será investido várias empresas estando no mesmo local e colocando ali funcionar toda aquela estrutura que está ali há mais de 20 anos parada. A comissão realizou reunião com vereadores, representantes do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do Sul de Santa Catarina, o CETRANSC, do SEST Senat e proprietários de terrenos e residências da rodovia Antônio Darós, no bairro Primeira Linha. Do encontro saíram reivindicações importantes. Nós estivemos lá reunido com 24 empresários que nos colocaram que têm vontade de se instalarem ali, porém não tem infraestrutura, e aí a nossa bandeira de nós lutarmos juntos para melhorar a infraestrutura, dando condições para aqueles empresários, então, estar se instalando, trazendo novos empregos, gerando novas rendas para o nosso município de Criciúma. Após ouvir as reivindicações e perceber a necessidade desse investimento em infraestrutura no local, os vereadores organizaram a audiência pública, que busca discutir a viabilidade de alguns projetos para alavancar o Porto Seco. Nosso objetivo, enquanto comissão de obras, é reunir as forças vivas do município, do estado, para estar viabilizando recursos, até porque a nossa prefeitura não tem suficiente recursos para fazer toda aquela infraestrutura que lá no Porto Seco é necessária. Então convidamos deputados federais, estaduais, prefeito, vereadores, e aqui deixar uma colocação que todos os 17 vereadores estão imbuídos nessa causa em pró do Porto Seco. Os vereadores acreditam ainda que discutir as melhorias no Porto Seco é importante não só para aquela localidade, já que mudanças no local vão beneficiar toda a cidade. E o que a gente almeja lá é ver a cidade do transporte lá. Nós vamos estar resolvendo também o problema da mobilidade urbana do nosso centro da cidade de Criciúma. Hoje, essa trafegabilidade de caminhões pesados que hoje trafegam pelo trânsito da cidade de Criciúma não virão mais, porque eles terão um destino que é o Porto Seco, né? E hoje, com a via rápida feita ali, para o próprio empresário, para pegar a BR-101, é um pulinho, né? 5 minutos ele está na BR-101. Então, veja bem, tudo combina para que aquilo ali seja o futuro das empresas, estejam todas colocadas naquele local e seja o futuro de alavancar a renda para o nosso sul do estado, não só para Criciúma, para o sul do estado. A audiência desta sexta-feira é aberta ao público e terá transmissão ao vivo no Facebook do Legislativo. O evento, proposto pela Comissão de Obras da Câmara, ocorrerá no auditório do SEST Senat, às 19h e deverá contar com a presença de deputados, empresários e toda a comunidade. Sim, nós esperamos que os encaminhamentos que serão tomados amanhã ali, que sejam esses, né? A acessibilidade dos nossos deputados estaduais e federais, para que viabilizem recurso, para que junto com o nosso poder público a gente possa, juntos, estarmos construindo ali. Também temos o CETRANS, que é o Sindicato dos Transportes, que eles têm ali 28, 29 terrenos ali, né, que podem também fazer uma parceria, doar 4, 5 terrenos desses para o poder público, para fazer essa parceria também, para poder desenvolver o asfalto ali e a acessibilidade para aquela cidade do transporte. Eu nem falo Porto Seco, eu falo a cidade do transporte.
Uma taxa no Brasil está se aproximando daquela registrada em países ricos. Mas essa não é uma boa notícia. O que está nos tornando iguais a potências como os Estados Unidos, por exemplo, é a obesidade. A obesidade cresce de forma acelerada no Brasil e se aproxima da taxa dos países ricos, como Estados Unidos, por exemplo, com mais de 35% da população obesa. Por aqui, segundo a OCDE, cerca de 26% das mulheres e 18% dos homens estão bem acima do peso. Segundo a organização, as pessoas com baixa renda e menor nível educacional têm maior probabilidade de consumir uma alimentação menos saudável, com quantidade insuficiente de frutas e legumes, e se tornarem obesas. O levantamento é baseado em critérios da Organização Mundial da Saúde e leva em conta o índice de massa corporal. O estudo diz que a obesidade reduz a expectativa de vida e prevê que entre 2020 e 2050 as pessoas viverão 3 anos a menos por causa do excesso de peso. Não é à toa que a recomendação de especialistas é de incluir na alimentação mais fruta, verduras e reduzir açúcar e gordura. E quem disse que todo mundo segue essa orientação? Você acha que é saudável? Mais ou menos, né? Porque a tortinha tem uma massa gordurosa, mas de vez em quando só, né? E esse cafezinho tá adoçado com açúcar ou adoçante? Com adoçante. E você, Fábio, pão de batata com catupiry? Pão de batata com catupiry e o café com açúcar, que eu gosto dele com açúcar. E catupiry não é muito saudável não, né? Não, na verdade não, é um pouco gorduroso também, né? Mas eu acho que depende também o quanto você consome isso, não só durante o dia, mas durante a semana, né? De acordo com a nutricionista, o grande vilão da história é o alimento industrializado. Sim, com certeza. Quanto menos industrializado a pessoa consumir, melhor, porque favorece o emagrecimento. Quanto mais alimento industrializado a pessoa consome, mais açúcar ela consome. E o açúcar é um alimento altamente inflamatório. Quanto mais inflamado o organismo fica, menos eliminação de gordura você tem. Então, quanto mais natural, melhor. Mexer o corpo também ajuda a combater a obesidade, ou então melhorar a qualidade de vida de quem já está acima do peso. As próprias crianças hoje, se você pegar a geração dos anos 80 e 90 e uma geração de crianças dos anos 2010, essas crianças estão no computador, elas estão a principal atividade delas é eletrônica, né? Enquanto as gerações dos anos 80 e 90 era pega-pega, pique-esconde, né? Eram brincadeiras de rua, né? As pessoas se movimentavam mais. A obesidade é uma doença crônica e que ainda favorece muitas outras doenças, como diabetes, colesterol, e ainda pode afetar o fígado, o coração e os rins. Por isso, controlar o peso é fundamental para uma vida mais longa e saudável. Essa união de correria do dia a dia, de você ter um tempo de se alimentar, fazer a mastigação correta, olhar pelo que você está comendo, mas o estresse também do dia a dia, acúmulo de doce, de fritura, levando a pressão alta, levando ao diabetes, que isso também vai gerar uma perda da função renal. Tudo isso vem junto com a obesidade e diminuição da expectativa de vida do paciente. A seguir, Luiz, goleiro e capitão do Criciúma, manda recado ao torcedor desacreditado. O Tigre não está morto na Série B. O Criciúma está sem moral com o torcedor que não acredita mais que o Carvoeiro possa fugir do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.
Luiz, goleiro e capitão do Criciúma, mandou um recado. O Tigre não morreu. O cerco está apertando. Faltam apenas 8 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. As últimas 8 oportunidades que o Criciúma tem para evitar a tragédia do rebaixamento para a Série C. Sábado em Floripa, um clássico contra o Figueirense para mudar a chave. E são nos momentos difíceis que se vê quem dá a cara a tapa. Luiz, capitão do time, sabe que o elenco está desacreditado por boa parte da torcida e da crônica. Nada que faça o goleiro jogar a toalha e desistir do Criciúma. Olha, eu sempre bato na tecla que coisas impossíveis é para pessoas que acabam aceitando, né? Ou seja, não é um fato. Para nós é uma opção. Ou você acredita nela ou não. Né? Pelo cenário que está montado, muita gente já não acredita mais. Mas para nós não. Nós temos que realmente nos unir cada vez mais e evitar isso. E também evitar questões, principalmente que não vem de fora, né? Nós sabemos que o torcedor realmente não está confiando, mas eles vêm fazendo o seu papel, que tem vindo nos jogos apoiando, e as coisas não aconteceram. Então, nesse momento, não há justificativa, não tenho o que dizer, não tenho o que ficar lamentando também, nem carregando pesos de derrotas, de erros passados. Nós temos que apagar isso e temos que enfrentar uma realidade nossa agora, que é um clássico onde 2 equipes precisam vencer, e nós sabemos que uma vitória nos põe na briga. Assumindo a responsabilidade de líder no grupo, Luiz tenta preservar os jogadores mais novos do elenco. O momento delicado exige maturidade e, acima de tudo, atitude. Olha, momentos como esse, você, como eu disse, acaba ouvindo muitas coisas negativas de fora e acaba realmente enxergando algumas coisas que para muita gente é impossível, acabei de dizer aqui, né? Como nós temos um grupo mesclado, nós temos ali no dia a dia de trabalho, realmente, essa semana tivemos um trabalho bastante intenso, né? Evitar o máximo possível estar expondo ou colocando os erros passados, os jogos passados na balança, porque se você der ênfase a isso, você vai trazer um peso maior ainda. É importante dar mais confiança, realmente ajustar aquilo que a gente precisa ajustar, e não ser uma equipe desequilibrada, né? O desespero não pode tomar conta nesse momento. E nos momentos complicados, o carinho da torcida será fundamental. O Capita espera que, por hora, os fãs carvoeiros esqueçam as diferenças com a equipe e acreditem no sonho da permanência. O clássico é bem diferente, né? O clássico, você vencendo ele, você ganha. É bem natural estar dizendo isso, né? Aquele velho ditado, né? Clássico não se joga, ele se ganha. E a torcida ela vai nos apoiar, ela vai nos ajudar, porque ela confia realmente que nós possamos fazer uma grande vitória lá. A torcida faz a diferença. Nesses jogos nós tivemos em casa, tivemos um apoio do torcedor, mas é uma coisa incrível que as coisas não tendem acontecendo, não vem acontecendo, a gente bate, a bola não entra, as coisas não vêm acontecendo e acaba até ficando frustrante, né, para o torcedor. E a gente às vezes sente um pouquinho mais. Se você analisar os jogos em casa, nós tivemos casa praticamente cheia e não tivemos resultados. A maioria dos jogadores saiu triste de campo, outros até choraram, um sentimento meio ruim, né? Mas a gente sabe que uma vitória vai trazer alegria de novo para eles. E para quem acha que o Tigre está morto na Série B, Luiz mandou o papo reto. Não tem nada entregue ainda, nós não fechamos o caixão, nós vamos fazer o máximo, o possível e o impossível para sair disso. A gente vai começar no sábado. Esse é o discurso, eu não tenho justificativa para ficar lamentando muita coisa. Porque tudo que você fala hoje vai ser questionado. Tudo que você falar vai ser questionado. Ah, mas de novo está falando isso, mas outra vez é o mesmo discurso. Nós não temos o que justificar. A nossa atitude agora ela vai ter que ser realmente de excelência no jogo de sábado. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.